Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, memória facultativa, dia de Santa Brígida religiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: a semeadura está em nossas mãos e a colheita nas mãos de Deus. O evangelho de hoje, muitos de nós, até em ambientes que são arreligiosos, a gente percebe que o texto bíblico de hoje, ele é utilizado, né? Quando a gente quer dizer que aquela pessoa tem um comportamento ruim ou que aquela pessoa acaba se tornando uma presença maléfica no lugar, a gente fala assim: você é o joio, alado. Né? Outras realidades, como a gente ouve às vezes de casais, né? A esposa dizendo, né, que ela dormiu, não vigiou, não orou, e o demônio foi lá e plantou o marido dela. E agora ela tem que carregar a vida inteira esse joio que é o marido. Coisas desse tipo a gente tem que prestar muita atenção quando a gente afirma essas coisas. Porque às vezes a gente não presta atenção que os desafios, aquilo que é contrário a nós, acaba sendo a bênção de Deus na nossa vida. E a gente não pensa assim muitas vezes na hora que a gente está passando, que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa dar tempo para aquela situação ser superada. E a gente pensa assim: mas que provação é essa? Será que eu fiz algo de ruim para Deus? Não. Deus permite que o joio vá crescendo com o trigo, porque também nós não somos certos 100%. E aquele joio também ele está ali porque Ele quer também mudar e tirar os joios do nosso coração. Assim como a gente precisa, para ter soro antiofítico, a gente precisa da cobra, que ela mesma nos picou. Da mesma forma, para a gente vencer os joios do nosso coração, a gente precisa dos joios que estão no nosso caminho. E aqui a gente vai conseguir libertando, curando e transformando. Por isso que tem que crescer os dois juntos. E lá na frente, na hora da colheita, o próprio Senhor faz a separação. Está entendendo? Então aquela pessoa fala assim: eu não perdoo. Na hora que ela menos espera, ela vai perdoar. Nem que seja nos últimos minutos da vida dela. Nada da palavra de Deus que veio do céu e veio aqui no meio de nós não voltará para o céu sem cumprir a sua missão. Então, tenha coragem. Às vezes a gente fica protelando, procrastinando, né? Deixando para depois. E às vezes a gente pensa: não é comigo, não vou resolver. E tem problemas que, se a gente não enfrentar de imediato, eles vão crescendo e vão tomando força. E aquilo que a gente tem de bom vai ser consumido por essas coisas, por esse joio que está ali plantado. Então a gente tem que ter proatividade na nossa atitude e deixar que Deus, com a sua graça, possa ir agindo. Não é que a gente agora tem que cruzar os braços, mas que a partir de agora a gente esteja atento, vigilante, que na hora que o Senhor determinar, falou: chega joio, agora você não tem mais poder, é a hora que a gente tem de agir. Então que essa frase de hoje possa impactar o nosso coração. A semeadura está em nossas mãos e a colheita nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto,
endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.